Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre os desafios no controle do Aedes aegypti. Para conversar comigo, eu estou recebendo o nosso gerente geral, Marcos Takeaki. Tudo bem, Marcos? Oi, Letícia, tudo bem? E você? Tudo certo, Marcos. Um baita desafio, né? Meu Deus, muito difícil. A gente conversa quase sempre, né, Letícia, sobre controle de pragas e fala sobre as dificuldades de cada um. E eu diria assim, né, o Aedes, né, ele tem algumas particularidades, né, que acabam dificultando ainda mais o controle. O primeiro deles é por ser um inseto voador, o controle é muito mais difícil, né, do que os outros tipos de insetos. Então, ele se aproxima muito do controle de mosca com algumas situações diferentes e complicantes, né? Então, na verdade, uma praga, um vetor, né, de doenças, inclusive. Até por isso, o governo é um dos principais responsáveis pelo controle de Aedes. As empresas de controle de pragas também fazem. Fazem de duas maneiras. Ou porque o governo pode terceirizar com a empresa, ou porque eventualmente o cliente acaba solicitando esse tipo de serviço. Mas, de fato, para fazer o controle de Aedes, é muito importante a participação do governo. Por quê? Porque a forma mais inteligente, né, de você fazer o controle de Aedes é através da educação das pessoas. Porque, geralmente, o Aedes, ele ovipõe, né, os seus ovos em água parada. Não precisa de volumes grandes, ou seja, ele põe numa lagoa, ele põe num rio, ele põe. Não. Ele pode colocar os ovos dele dentro de uma tampinha de Coca-Cola, de refrigerante. Então, isso é o que dificulta muito o controle de Aedes. Ele põe ou vipõe em lugares geralmente inusitados. E esses lugares geralmente estão dentro das residências. Por se tratar de um inseto voador, às vezes uma residência com um problema pode afetar um quarteirão, um bairro inteiro. Então é onde está o nosso desafio. Como fazer o controle de Aedes se eventualmente a gente depende de terceiros, não depende só de nós, tá? Então esse é um desafio muito grande. Com certeza, Marcos. Você tocou aí no ponto, né, da responsabilidade do governo, principalmente quanto à questão da educação, porque a gente sabe que, assim, uma barreira muito grande, além da rápida reprodução do inseto em si, a gente tem a barreira ser humano, que não cuida e às vezes é resistente quanto às mudanças, quanto às medidas preventivas, né? Exatamente. Então o governo ele tem que agir realmente na parte de educação. De que maneira? Primeiro, mostrando para a população, e aí eu acho que você trabalhar com jovens, com crianças é muito positivo, né? Porque elas aprendem mais rápido, elas não têm tanta resistência, não têm tantos hábitos ruins, então você consegue educar a população muito mais rápido e muito mais assertivo através das crianças. Mostrando para elas que, por exemplo, a água parada é o principal, digamos assim, ponto a ser combatido. Então não deixar na sua residência pratos, aqueles pratinhos que você coloca o vaso com água parada, ralos. É muito comum, por exemplo, um banheiro que você não usa, que está lá no final da edica, ou está numa área da casa que não é muito utilizado, e aí a larva vai lá e ela se desenvolve naquela água parada. Atrás da geladeira, naquele recipiente onde você tem algumas geladeiras, elas ainda fazem o degelo e a água vai para aquele recipiente. Em lugares muitas vezes de difícil acesso, né? Você não consegue fazer esse controle. Então, é muito importante a gente educar a população a não ter, né, pontos de água parada, seja quais forem eles. Então, pneus que acumulam água, embalagens plásticas que mesmo que não vou usar mais, vou jogar de qualquer jeito. Então, tudo isso pode ser local de procriação, né, dos mosquitos do Aedes aegypti. E ele preferencialmente escolhe água limpa. O Culex, né, que é aquele outro mosquito que ele geralmente ataca à noite, fica na nossa orelhinha, zumbindo e tal, ele prefere água parada, mais suja. Já o Aedes, ele tem uma preferência por águas limpas. Porém,
não é raro você encontrar larva de Aedes em águas poluídas também. Então, isso está dificultando também cada vez mais o controle, né, do mosquito nessa situação. Então, o ponto básico é você combater os pontos de água parada. E existem campanhas, né, com frequência, prefeituras, governo do estado, governo federal, eles fazem essas campanhas, seja através de panfletagem, propaganda na TV, sempre estão reforçando, né, principalmente em épocas agora de chuva, que é muito comum, mas também é uma possibilidade das empresas fazerem esse controle, tá? Então, mas não é fácil eventualmente por conta dessa característica. Às vezes o mosquito está na sua casa, mas o lugar que tem a procriação está no vizinho. Que dificulta bastante, né, Marcos? Bastante. E o Aedes ele tem uma particularidade, né, quanto à reprodução dele, né? O ovo não necessariamente eclode em poucos dias, né, em pouco tempo. Ele pode ficar aí até quanto tempo no ambiente, Marcos? Ah, bastante tempo, Letícia. O Aedes, ele ovipõe geralmente entre a superfície e a água, bem na tona da água, encostado à superfície. Então, o que que acontece? A água vai evaporando, vai diminuindo o nível da água naquele recipiente. E o ovo fica aderido à superfície daquele recipiente. E ele consegue permanecer ali, mesmo em situações secas, por até um ano. Eu trabalhei muito tempo em laboratório. Como que a gente fazia? A gente punha por exemplo, um coador de papel de café, você põe no recipiente com água, a fêmea ovi põe ali ao redor, você tirava o papel e punha no congelador. Eu deixava ali até 3, 4 meses e depois você retirava o papel, mergulhava na água e as larvas eclodiam. Nossa, Mesmo no congelador, nossa, mesmo em geladeira. E no ambiente normal ele pode durar até um ano, né? Então, eventualmente secou, ele fica ali, meio que adormecido, e depois de um ano na próxima chuva, ou enfim, na hora que chover novamente, ele acaba eclodindo. Por isso que também a gente recomenda, se alguma empresa for fazer o controle, imagina a calha de água, que sempre ali, em algum momento, em algum ponto, fica acumulado água. Ali é um ponto que o mosquito pode ovipor. Então, o que que a gente recomenda? Que as pessoas esfreguem a calha. Pega uma esponja, pega algum objeto e esfregue ali para quê? Para retirar os ovos e aí passa água para retirar o excesso, né, de sujeira e eventualmente pode ter ovos ali. Então, é importante a gente entender essa característica. A gente entendendo isso e tiver ali um recipiente, mesmo estando seco, a gente pode, digamos assim, tomar uma iniciativa com ele, né? Então, evitar retirar ele do ambiente, jogar no lixo, ou então, eu não posso retirar esses pneus daqui. Tá, então faz o seguinte, põe numa posição que não acumule água, ou tem ali o pratinho que vai pôr o vaso, então põe areia no pratinho, né, para não acumular água, também funciona. Então, existem várias formas de você evitar, né, digamos assim, a proliferação das larvas, né? E ele tem essa característica de durar muito tempo no ambiente, mesmo depois de seco. puxa, que perigo, né, Marcos? É muito difícil, É né, uma difícil. situação dessa, né? Então, eu diria para você que se não houver realmente uma ação conjunta de governo, população, iniciativa privada, através das empresas, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Com certeza, Marcos. E a tendência também é até piorar, né? Porque agora você está me falando que ele nem sempre acontece, mas ele pode se reproduzir em águas mais turvas. Isso também já é algo preocupante, né? Até assusta um pouco. E agora essa história do congelador também, daqui a pouco, eu acho que os mosquitos eles vão ser os seres mais evoluídos do mundo, assim, daqui a pouco, né? Você sabe que o mosquito é o animal que mais mata no mundo, né? Muito mais perigoso do que cobras venenosas, jacaré, onça, hipopótamo, são os mosquitos, é o animal que mais mata no mundo. Obviamente que não é o Aedes em si, mas os mosquitos em geral são os que mais matam, e o que mais mata é a malária, né? A malária é uma das principais doenças transmitidas por mosquitos que, assim, tem um dano muito grande à saúde, principalmente em países tropicais, né? No Brasil tem muito no norte, na África, em algumas regiões da Ásia, né, também. Então, assim,
é um problema muito sério, né? E no caso do Aedes, o que tem preocupado muito, Letícia, é o fato de hoje ele não transmitir somente a dengue. Ele transmite outras duas doenças, que é a zika e a chikungunya. E são doenças piores que a dengue. Porque a dengue te deixa fora de combate ali 10, 15 dias. A chikungunya parece que ataca toda a parte de articulações. E você pode ficar até 2 anos com dores nas articulações. Não é raro você ter pessoas que ficam de 6 meses a 1 ano com dores nas articulações, depois de ter contraído a chikungunya. A gente tem até caso de representante comercial que teve, né? E realmente sente muita dificuldade para andar, sente dores, e isso é muito chato, né? Imagina você ter uma doença que você sabe que só o tempo vai te ajudar a curar ali, Com né? certeza. Complicado. Fora os próprios índices de mortalidade, né, são fatais, né, Marcos, em alguns casos, né? Sim, a gente tem a dengue hemorrágica que pode matar, assim, a porcentagem ainda não é alta. Se você comparar, por exemplo, com leptospirose, que é transmitida por roedores, ou até mesmo outras doenças, né, o índice de mortalidade não é alto, mas é o tipo de situação que você não quer que morra ninguém, né? Com certeza. Então, assim, é grave, é uma situação que você tem que realmente tomar cuidado. E eu diria assim, que as empresas, elas também são um agente importantíssimo nesse aspecto. Por quê? Porque o governo ele tem as suas limitações, tanto de educação quanto financeiras para realmente fazer o controle, né? E as empresas, elas podem contribuir. Então, é uma forma de você vender serviço também, né? Tentando estimular a empresa a criar um programa ali de controle de dengue, seja no próprio ambiente da empresa, seja nas residências dos funcionários, seja no bairro onde ela está atuando. Isso é muito interessante. Você pode ali criar também uma consciência, né, digamos assim, social nesse sentido. Então, acho que a iniciativa privada ela tem a sua responsabilidade e tem como contribuir mais também. Com certeza, Marcos. Bom, falando aí um pouquinho de parte técnica realmente, né, quanto aí da parte das controladoras de pragas, né, a gente sabe que é muito comum encontrar esses mosquitos nas áreas externas, mas como você bem disse, também podem ser encontrados em áreas internas. Sim. Falando aí de técnicas e produtos, queria que você contasse um pouquinho mais sobre o método de aplicação e o produto a ser utilizado em cada um desses ambientes. Tá. Então você tem 3 formas de fazer o controle de Aedes, de mosquito. O primeiro deles é no foco. Esse é o mais importante de todos. É onde ele nasce, onde ele ovipõe, onde a larva se desenvolve e a pupa, tá? Então, nesse lugar, o que você vai fazer? Vai fazer a aplicação de larvicidas. Então, a gente tem o Larvimax e a gente tem produtos que possuem larvicida, o que é uma grande vantagem, né? Porque um único produto ele te dá várias possibilidades. Então você pode utilizar o screen, por exemplo, fazer a pulverização em possíveis pontos foco, por exemplo, nos vasos, em pneus, em ralos, nas calhas, né? Em todos esses lugares você pode fazer a pulverização e ela vai ter ali uma ação sobre os ovos depositados, ovos e larvas principalmente, tá? Então, o principal ponto de controle do Aedes é você eliminar o foco, né? Existe esse conceito de eliminar o foco em várias pragas, não seria diferente no Aedes, tá? O segundo ponto é você fazer um controle através de pulverizações residuais. Você vai fazer aonde a pulverização? Você vai fazer no entorno aonde existem os principais pontos, digamos assim, de procriação. Então, vegetação, paredes, superfícies fixas de uma forma geral, você vai fazer a pulverização ali com produtos residuais. Pode ser pó molhável, se for em áreas externas, e pode ser também SCs em áreas internas. Então, a gente pode recomendar o Spurium WP nas áreas externas, né, que inclusive ele utiliza um conceito que é uma mistura de neonicotinoide com piretroide, que é a bifentrina mais o acetamiprid, que é um conceito que a Organização Mundial da Saúde utiliza para controle de mosquitos com produtos residuais, que é justamente essa associação de um neonicotinoide com um piretroide. Então, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde você utilizar esse tipo de técnica.
E em áreas internas, você pode fazer a utilização de produtos SCs ou WGs. No caso, por exemplo, o Screen é uma ótima alternativa para a gente fazer a pulverização, mas você pode usar também a nebulização nas áreas internas, que é através daqueles nebulizadores a frio, né, que alguns fabricantes de equipamentos possuem. E a gente deve direcionar a aplicação desse produto em áreas mais baixas, abaixo de 1 metro, geralmente áreas sombreadas e escondidas, por exemplo, embaixo de mesa, embaixo de móveis, ao redor das pias dos banheiros e da privada. É nesses lugares que o Aedes costuma se alojar. Diferente do Culex, que ele fica no teto, nas paredes altas, para Aedes, você vai fazer a pulverização ou nebulização em áreas baixas e sombreadas. Então, embaixo da mesa, existe uma chance muito grande de ele estar ali. E você sabe que ele gosta de picar a nossa canela, né? Então, é um dos lugares preferidos que eles gostam de picar são as canelas. E, por último, a utilização de técnicas de aplicação espacial, que pode ser uma termonebulização ou um UVV. Uma própria nebulização também já tem esse papel, né? Então, essas duas técnicas, elas vão pegar o mosquito em voo. Então, geralmente, se for um galpão fechado, você pode usar uma termonebulização. Em outras situações todas, você vai fazer a utilização do BV, que é a técnica hoje mais eficaz para matar o mosquito em voo. Tá? Então, você tem aí produtos como o Bioplane, que tem registro para controle de mosquito em UBV. Você tem o Supermaster, que tem o registro tanto do BV quanto da termonebulização, mas principalmente esses dois produtos aí. Supermaster, para usar em termonebulização e UBV, e o Bioplane para usar em UBV. O Bioplane hoje é o produto mais moderno da nossa linha, com registro para utilização em UBV. Perfeito, Marcos. Você falou aí da canela, já estou até coçando, já estou com uma coceira psicológica aqui, né? Mas só falando um pouquinho assim, quanto a atratividade de pessoas, né? Existe aí, já ouvi curiosidade falar que a pessoa tem sangue doce, né? Existe uma predisposição de pessoas, né? Odores, né? Que atrai mais esses mosquitos? De fato existe, Letícia. Existe aí algumas características ligadas, por exemplo, ao tipo sanguíneo, a respiração em si das pessoas, que podem contribuir com a atratividade maior ou menor. Né? Eu, sinceramente, eu não sei te falar quais são. Mas eu sei, por exemplo, que quando você vai para a Amazônia ou quando você vai pescar, é interessante você tomar uma injeção de vitamina B. O pessoal fala, ó, toma vitamina B, porque a vitamina. Depois você começa o teu processo de transpiração e tal, ele exala um cheiro que afasta, né, os mosquitos. Então, além da vacina também, né? Então tem que vacinar, febre amarela, essas coisas. Mas a vitamina B, ela ajuda também a repelir alguns tipos de mosquitos, tá? Então, mas de fato existe isso. E eu acredito que a gente esteja cada vez mais perto de entender esses fenômenos, sabe? Existem muitas pesquisas nesse sentido. Inclusive, existe vacina contra a dengue, que é uma coisa que é pouquíssimo divulgada. Porque você imagina, eu acho que existem interesses, né, e econômicos, porque se já existe a vacina, por que não é divulgada? Por que o governo não disponibiliza essa vacina? É muito caro, é muito barato, enfim. A gente não ouve discussões sobre isso, né? Então, existe sim essas características. Eu não tenho conhecimento suficiente para te explicar todas elas, mas a gente está no caminho. Eu sei que a sociedade científica está chegando em alguns conceitos muito importantes. É o que vai contribuir bastante, né, Marcos? Porque a gente já falou aí de todas as dificuldades, todos os desafios, né? Então, assim, a ciência tem um papel muito importante também para ajudar, né, esse problema tão grande e questão de saúde pública, né? Com certeza. A dengue realmente é uma questão de saúde pública, ela deve ser tratada dessa forma, mas obviamente que todos têm a sua responsabilidade e todos podem contribuir de alguma forma, a população, as empresas, tanto qualquer tipo de empresa como as empresas de controle de pragas também, né? Então, cada um tem o seu papel aí. Com certeza, Marcos. Mais alguma consideração quanto a esse assunto? Acho que é isso, Letícia. Acho que o ponto principal é a educação, né? Então, as pessoas entenderem
como é que funciona essa praga, esse vetor de doenças, como que a gente deve fazer para diminuir, né, nessa população de mosquitos, que é muito em função da diminuição dos focos, que são as águas paradas. Entender também que o controle ele deve ser integrado, ou seja, uma técnica só não vai resolver. Então, a partir do momento que você entende a biologia, o ciclo de vida, o comportamento, fazer a utilização de produtos da forma correta, utilizando no foco os larvicidas, os residuais nas áreas onde realmente são importantes e a aplicação espacial com os produtos corretos, conforme a gente já recomendou. E assim, é vigilância, né? É uma doença, né? A dengue, principalmente, é uma questão de saúde pública. Então, o governo tem que ser mais participativo. Com Acho que é certeza, isso. Marcos. Muito obrigada mais uma vez por participar Obrigado, com a Letícia. gente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado.